eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, tenha propriedade do que você fala. Independente de qualquer coisa, você sabe o que você está falando, não tem como quebrar o argumento. Muito nos alegra aqui no nosso programa quando nós recebemos convidados com lindas histórias, trajetórias e que quer compartilhar na essência, e especialmente feliz por receber mulheres da TI aqui no nosso estúdio. E a minha convidada de hoje, Fernanda Carvalho. Fernanda, um prazer poder te receber aqui para esse bate-papo, meu muito obrigado. Não, eu que agradeço, é uma honra, né? E como você falou, tem poucas mulheres ainda na liderança de tecnologia, né? Mas já somos bastante já, mas ainda falta um pouquinho ainda. Vocês estão deixando um legado super bonito, né? E a gente, que somos profissionais de TI, nós sabemos o poder que a mulher tem. Multitarefa. Né? Multitarefa, na liderança, tem um olhar diferente. Fernanda, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho de infância. Falar um pouco de valores familiares, da onde viemos e lembrar dessa época boa que é a infância da nossa geração, né? Como foi a sua, Fernanda? A minha foi muito legal, foi a infância raiz, assim. Eu sou de São Paulo, meu pai é do Rio e minha mãe é de Santos, mas nasci na Avenida Paulista e é aquela infância que você não tem mais hoje em dia, né? Lógico que são gerações totalmente diferentes, mas eu era aquela que só prestava atenção na aula para poder brincar o resto do dia. Tá. Eu era um menino, assim, de brincar de carrinho de rolimã, de bolinha de gude, pega-pega, tudo que tinha direito. E eu vejo minhas sobrinhas, eu tenho só sobrinhas, eu tenho 8 mulheres de sobrinhas. E a mais novinha tá com 10, assim, é outra realidade, né? A gente fala assim, a gente brinca, não tinha celular, não tinha nada. Ai, tia, é muito chato, né? Eu viro e falo, chato é a geração de vocês, né? Essa foi uma infância... Naquela época a gente tinha que resolver os próprios problemas, né? Então acho que isso é uma coisa que falta um pouco... Eu sinto muita falta, ainda mais que eu tenho pessoas na minha equipe que são novinhas. Eu olho e falo assim, faltava resolve você mesmo o seu problema. Assim, né? Vai lá e faz. Mas foi uma infância maravilhosa. Eu ainda tenho alguns amigos de infância que quando você vê, você fala assim, parece que foi ontem que a gente estava brincando e todo mundo já casado, com filho, tive uma infância muito privilegiada. Que bacana. Privilegiada no sentido de valores de fato. Meus pais sempre foram aqueles que batalharam muito, trabalharam sempre a vida inteira muito para a gente ter alguma coisa. E eu nasci, ouvi, cresci a seguinte frase: conhecimento ninguém nunca vai poder tirar, o resto do mundo pode dar umas rasteiras, mas conhecimento nunca vão te tirar. E nada vem de graça, né? É muito trabalho, né? Muito trabalho, muito trabalho, mas eu vim com meus pais, minha família é muito pequenininha, então a gente é muito, muito unido, meu pai já faleceu. Mas a gente tem o valor de que queira alguma coisa, trabalhe para isso, né? Você quer brincar, então você pelo menos tem que passar de ano. Você quer... É o capítulo obrigação, né? Coisas que você precisa fazer, que são os valores. E hoje eu vejo, também estou 32 anos já trabalhando, hoje eu vejo assim, falo assim, nossa, olha algumas coisas, falo assim, falta tanta base disso, né? De brincar, de saber entender que quando você perde, coisa que você vai ganhar, depois você vai perder. Saber lidar com isso, eu acho que a nossa geração teve uma coisa única, né? Assim, dessa oportunidade. É verdade. Acho que você trouxe uma reflexão importante, né? Se nós pudermos, então, destacar algumas características da nossa geração, é um pouco disso, né? Dessa capacidade, dessa instrução, orientação de resolvermos os nossos próprios problemas, né? E, obviamente, que isso nos deixa resilientes, né? Vai criando uma casquinha aqui que a gente consegue sair do outro lado de uma forma, assim, muito menos traumática do que se a gente estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Exatamente. Você trouxe uma reflexão super legal. Fernanda, uma coisa que a gente adora aqui na entrevista é saber dos momentos, né? Onde a tecnologia ou o computador, a informática bate a nossa porta, né? E diz, oi, estou aqui, eu sou um computador, ou eu sou um curso, alguma coisa. Como que a informática entrou na minha vida? Entrou na sua vida? Bem, eu estava com 12 anos e
Meu pai, nessa época, começou os cursos de processamento de dados no Brasil. Não tinha, né? Em 85, 87, não tinha. Estava começando a entrar desktop e tal. E aí meu pai virou para mim e para minha irmã é 4 anos mais velha que eu, falou assim, não, independente do que vocês forem estudar para a faculdade, vocês vão fazer um curso técnico para garantir o futuro de vocês, que é a mentalidade, né, da geração anterior. É verdade, Tem um curso técnico, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã e tal. E aí meu pai sempre falou, meu pai não mexia nada no computador, nada. Ele falou assim, não, você vai para um negócio chamado computador, porque isso é o futuro. Ele falou, aprenda isso porque vai te ajudar em alguma coisa. Aí, como minha irmã já estava no colegial e eu não, eu ainda estava, acho que na 7ª, 8ª série, que agora mudou também, né? Meu pai comprou um TK e um MSX na época. Olha só, o que havia de mais top, né? Mas assim, era usado, velhinho, mas era é isso aqui que tem. Que era tudo compartilhado, né? Você tinha que colocar teclado de um lado, cartucho do outro, na televisão e tal. E até então, eu acho que com uns 8 anos de idade, eu decidi que eu queria ser veterinária. E eu adoro animal, então eu falei, não, vou ser veterinária e tal, e até encontrar o MSX. Assim. Eita, coisa boa. Minha irmã fazia processamento de dados, não curtia, ela gostava, mas não se identificava muito, aí eu vi um livrinho de Basics que vinha junto e comecei a fazer o primeiro joguinho. Aí eu virei e falei, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Aí eu entrei na informática, né, dessa maneira. Legal. Aí eu falo pro pessoal que trabalha comigo, assim, eu falo assim, eu sou a dinossauro total, porque eu dava curso de Windows. Eu ensinava as pessoas a mexerem no mouse. Windows 3.11, 95. Você instalava disquete, né? Aquela 11 disquetes para instalação. Nossa. Aí eu falo assim, eu dei aula de... O pessoal olha para mim e fala assim, eu dava aula de mexer no mouse, eram 24 horas de curso de Windows. Eu falei, as pessoas não tinham coordenação para mexer no mouse, né? Então assim, aí quando você olha e fala assim, você olha hoje onde a gente está de tecnologia, o que vem pela frente, né? Você vira e fala assim, nossa, as pessoas hoje já sabem, né? Antigamente eu não sabia. Mas a informática entrou na minha vida dessa forma, eu fiz processamento de dados. E aí foi bem na época que as empresas começaram a colocar o Windows, porque era tudo mainframe. E novinho, estava no colegial ainda, precisava fazer estágio. Falei, vou dar aula de informática, tinha um monte de escola grande em São Paulo. E aí eu entrei nesse mundo dando aula de informática e até eu ia ser convidada para a primeira empresa a trabalhar. Mas foi através de curso de Windows, de Office, Excel, Word, tudo. Aí comecei a minha carreira assim. Não, você sabe que, te ouvindo, eu acho que a gente tem que ter uma baita, assim, um orgulho da nossa geração. Tem. Porque quando eu entrei em TI, nos anos 90, nessa época sua, era tudo muito difícil. Né? Então, assim, você precisa aprender. Tome um livro, possivelmente em inglês, e vai. Você vai para um curso longe daqui. Não tinha internet, não né? Tinha então, internet. assim, você não tem faz um download, você vai na biblioteca, não você vai comprar o livro. Não tinha livros no Brasil, realmente, era tudo em inglês quando tinha alguma coisa. E aí eu acho que é onde vem a parte de que a gente tem essa resiliência que a geração de hoje ainda vai penar um pouquinho para entender que você tem que ter muito esforço, né? Então, às vezes eu olho assim e falo, nossa, quando eu comecei a carreira, que eu dava curso, e eu dava curso para multinacionais, porque eu dava curso para o presidente da empresa, eu com 17 anos. Aí a pessoa, já no topo da carreira, eu nem sabia quem ele era. Aí eu virava, não, você tá fazendo errado. Você sabe quem eu sou? Eu falei, você não sabe mexer no mouse. Eu sei, você não, então tá ótimo. Eu falei, vamos lá, foca no curso. Mas eram 40 horas de curso, 120 horas de curso. Hoje eu olho e falo, a pessoa não consegue assistir um vídeo de 1 minuto. Não é? Gente, como é que pode, né? Mas cada um nos seus movimentos, assim, né? Mas eu acho fantástico, assim, o começo do computador mesmo no Brasil e no mundo, mas quando a gente olha para trás, assim, eu vejo a geração de hoje, a gente nasceu e foi criado na nossa geração de se vira, né? Assim, acha a solução. Vai lá. Ninguém vai te dar de mão... Ninguém vai te dar de graça. É verdade. Não estou dizendo que isso aconteça hoje, mas eu acho que hoje está mais facilitado. Os desafios são outros, mas na nossa geração não tem o melindre, né? Não tem do tipo, eu não quero, eu não vou. Eu vou lá e vou tentar, e se eu quebrar a cara,
vou tentar de novo, Amanhã você tenta de novo e tenta de novo. Que legal, né, Fernanda? Você está trazendo uma coisa que é relevante, né? Se hoje nós temos sistemas operacionais de forma transparente, nativos, que a gente mal precisa entender muito, né? Ali quando você está dizendo, 94, 95, anos 90, estava saindo os primeiros sistemas operacionais, né? Os primeiros computadores, as redes LAN, como nós conhecemos hoje. Não tinha e-mail, né? Não tinha e-mail, né? Você tinha Eu implantei e-mail. Não é? Servidores de e-mail, né? Lotus Notes, depois veio... Trabalhei muito com Notes. Com Notes, né? Pesadíssimo, né? Precisava de máquinas enormes, clientes pesados e tal. Eu acho que é bacana a gente registrar nessa nossa conversa, porque foi a base de tudo, né? E é ainda, né? E é isso que eu tento falar muito para a geração que está entrando agora, tal, o que eu sinto muita falta de hoje, lógico que é perfil de cada um, mas isso me deu uma base de lógica, que a gente precisa disso na vida corporativa e principalmente em TI, que é muito diferencial, vai entender o negócio, entenda o processo. Para mim, tecnologia é meio, não é fim. Mesmo que seja uma empresa tech, para mim é meio. Porque no final você está entregando algum produto para alguém no final. E as pessoas, como está tudo muito automatizado, várias coisas, as pessoas elas esquecem da lógica. Como é que eu cheguei até ali? O que vem depois? O que vem antes? O que vem depois? E aí eu vejo os desafios hoje no mundo corporativo. A gente tem 1 milhão de ferramentas, mas as pessoas não conseguem ligar os pontos. Elas só olham o quadradinho. Então, eu motivo muito minha equipe disso. Falo assim, você é de TI, beleza, tal. Tem os nossos gremlinzinhos, como a gente brinca, né? Aquele que você passa pizza embaixo da porta e vai só fazer aquilo. Falei, mas se interesse pelo negócio, conheça o negócio. Aí você vai descobrir qual que é a tecnologia que você vai utilizar. Mas eu não vejo hoje, assim, acho que o maior desafio hoje, na posição que eu tô, é fomentar isso. É do tipo, a tecnologia a gente pode escolher agora de uma prateleira que você quiser. Antigamente, não. Né? Antigamente, minha carreira decolou com internet de escada. Né? Quando eu falo assim, eu falei assim, gente, vocês não sabem o que é uma internet de escada, pessoal? Como assim, né? Como assim? Aí eu falava assim, não, gente. Eu falei, vocês nunca ouviram um barulhinho, né? Plaquinha fax modem, que hora pegava, hora não pegava, né? Eu falei assim, é conceito raiz mesmo, né? Mas eu acho fantástico o que tá acontecendo, mas eu tenho muito orgulho de ser dinossauro mesmo. Assim, é gostoso você olhar e falar, eu fiz parte disso, né? Até onde a gente está. Fernanda, eu queria dividir um pouco essa reflexão agora em 2 momentos. Um momento ainda da sua carreira mais técnica, você comentar um pouquinho como que foi a trajetória, né, de você galgando etapas ainda numa pegada Fernanda, né, mulher de TI, codificadora, né, linguagens de programação, e o momento que dá uma virada para a parte de gestão, onde você começa a mais ser uma servidora do time, orientadora, olhando estratégia, e a gente tentar fazer um paralelo aí. Como que foi? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e eu tenho, acho que não sei se a palavra é orgulho, eu sou uma pessoa que me sinto muito privilegiada. Privilegiada no sentido de que eu comecei dando curso de informática e aí eu acabei indo para a multinacional. Treinei a Philips na época, que era uma potência no Brasil, tinha números de mais de 20 mil funcionários no Brasil, fábrica, na época que a China não tinha aberto ainda o mercado. E eu tive um MBA antes de ir para a faculdade, porque eu ainda estava no colegial. E eu entrei com o personal helpdesk, que hoje a gente brinca, eu era o helpdesk do presidente da Philips. Um VIP suporte hoje. Um VIP suporte total, e eu fazia todas as apresentações para ele no PowerPoint, porque quando ele fazia eu ir com retroprojetor. Época de retroprojetor, lembro bem disso. Transparência, foi a migração dele, ele falou assim, não confio, vai quebrar. Aí eu ia com 3 laptops, virava a noite em hotel fazendo apresentação, ele validava, eu montava tudo, e ele, não, deixa o retroprojetor aí porque vai falhar. 40 e poucos anos de experiência de Philips, assim, eu tive, quando eu olho assim para trás, eu falei, gente, eu tive uma experiência que pouquíssimas pessoas da minha idade puderam ter, assim, entrar numa alta gestão. Eu dava enter, eu era a menina do enter, eu fazia a apresentação e dava enter. Ele olhava para mim, enter, próximo.
Eu fiquei nisso 2 anos com ele direto. E eu sempre fui muito despachada, assim. Eu nunca tive muita noção para algumas coisas, porque eu venho do conceito, e aí é frase do meu pai: o não você já tem. Vai atrás do sim. E eu tinha esse negócio assim, não sei. Eu falei, você não sabe mexer, eu sei. Então, cada um na sua. Aí ele tinha uma letra horrível, e aí ele colocava tudo no papel na apresentação, e eu transcrevia para o PowerPoint. E aí um dia eu virei para ele, ele queria um gráfico e tal, e era muito interessante, porque naquela época tinha umas 5 secretárias só para presidência. Ele era meio intocável, assim, uma pessoa fantástica, eu adoro ele, até hoje, meu grande mentor. E aí eu preciso falar com ele porque eu não estou entendendo o que é para eu fazer aqui. Não, você não pode falar, secretária, não, você não pode, não sei o que e tal. Aí eu vi ele saindo e falei, vem cá, senta aqui, vamos lá. Aí eu falei, vai ficar péssimo isso aqui. Aí a empresa parou, né, de respirar, assim, eu falei, vai ficar péssimo isso aqui, não dá para ler isso aqui. Não, eu quero desse jeito. Eu falei assim, o que o senhor quer falar com isso aqui? Então me explica, eu vou tentar. Aí ele gostou disso, porque eu tenho a mesma idade da filha dele. Aí ele do tipo, meu amigo, Aí ele falou assim, você quer entender então as coisas? Porque eu não tinha a menor ideia do que era. Eu só pegava o que estava escrito e colocava, deixava bonito. Aí ele começou a me ensinar ao longo do tempo. Ele, isso aqui é para resultado não sei do que. Isso aqui, então, se apresenta. Sensacional. É por isso que eu tenho um privilégio. Eu tive um privilégio de conhecer pessoas e ter... Eu fiquei 13 anos lá, dos 17 aos 30. Uma jornada. Lógico que eles apostaram muito em mim porque viram que eu tinha muito interesse e gostava, e tinha lógica e tal. E hoje eu olho e falo assim, cara, eles gastaram muito tempo comigo, me preparando, e depois de muitos anos que eu percebi isso. E aí eu fiquei 2 anos com ele, e aí começou a internet. Ele falou, não, você vai para o suporte de internet e tal, porque aí ele já estava 2 anos, já sabia que dava o Enter funcionava e tudo mais. Aí ele falou, não, você só vai comigo em alguns eventos que são mais importantes. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu comecei a ir para o Helpdesk, como quase todo mundo da nossa geração entrou na porta ali de Helpdesk, e quando veio a internet, eu virei e falei assim, a gente podia criar uma intranet, eu estava lendo. Aí ninguém entendeu nada do que eu estava falando, e aí como ele já sabia que eu era maior, ele virou e falou assim, a área é sua. Eu tinha 20 anos. Aí ele falou, a área é sua, você tem 1 ano para construir isso na América Latina. Uau. Aí eu olhando assim, eu sou a menina do Enter, né? Aí eu pensando, eu falei, eu sei da Enter, né? Aí eu assim pra ele, falei, não, tudo bem, né? Aí ele falou, e eu era PJ, né? Aí eu assim pra ele, falei, eu tô na faculdade, não faz isso. Ele falou, se der errado daqui a 1 ano, você vai embora. Aí você me fala o que você precisa. Aí eu assim pra ele, eu não sei nada de gestão. Né? Eu falei assim, senhor Magalhães, eu acompanho o senhor, pessoa despachada, eu falei, mas não tem experiência nenhuma. Não, a gente ajuda. E aí ele, o CIO na época da Philips também, que adoro, me ajudaram de fato, falaram, isso é orçamento, isso aqui é teu desafio, você precisa de 1 ou 2 recursos que você vai lidar e aprende. Se vira. Aí a gente fez para a América Latina, eu e mais uma pessoa. A gente instalou na América Latina inteira, e isso abriu uma porta internacional de que o grupo pediu para eu ir lá fazer isso para o mundo. E aí foi muito... Então, assim, eu virei gestora com 23 anos na Philips. Uma empresa super conservadora. Os meus chefes na época, a gente falava chefe na época, né? Os meus chefes na época tinham 30, 40 anos de empresa. Eles nunca trabalharam em nenhuma outra empresa. E até então eu achava que eu ia ter o mesmo... eu olhava, eu admirava, eu falava assim, nossa, você tem uma vida, né, inteira, assim, e como parece glamouroso, mas não é, né, assim, é muito desafio, muito quebrar a cara para bastante coisa. Eu não falava inglês, eu achava que falava inglês, e eu descobri que eu me virava bem em conferência. E aí foi em 2001, a Philips, na verdade... Eu já tinha feito a intranet, as pessoas conheciam meu nome dentro da Philips e tal, virei a gestora disso. Eu era uma das 5 mulheres da Philips, de gestoras, assim, que era uma empresa muito ainda, por ser fábrica, tudo, né?
E aí, em 2001, veio uma oportunidade do grupo falando assim, olha, a gente quer uma pessoa que represente, a gente vai para um projeto global de infraestrutura, e o meu perfil sempre foi sistema. E conheci o mínimo de infra. Nunca fui eu sabia fazer várias coisas, mas nunca foi minha pegada de infra. E a gente quer a Fernanda. Aí eu virei e falei assim, é super legal. Eu falei assim, eu só não sei nada de infra. É um projeto de infra. Como não sabia nada da intranet também, né? Não, mas eu era a pessoa eu tenho uma facilidade muito grande de desenhar sistema e dar solução. Certo. Aí eu assim falei, gente, infra eu achava meio chato na época. Eu vi o pessoal lá com servidores, que eu não achava tão dinâmico como pessoas de infra acham um saco quem é de desenvolvimento. E até hoje, assim, né? E aí eu virei e falei assim, olha, eu super tô lisonjeada, né? Mas meu inglês é mais ou menos e eu não domino infra. Não, isso aí você tira de letra. Aí embarquei, era um projeto global da Philips que pegaram várias pessoas de cada um de uma região. Então era cada um com um sotaque. Imagina, que loucura. E fomos em Nova York. Parece maravilhoso. Primeiro mês passei fome, mas vamos pular essa parte. Passei fome mesmo. Na época a Philips não sabia que tinha que mandar cartão de crédito corporativo. Aí fui pra lá e meus primeiras 3 semanas em Nova York, foi a primeira vez na vida que eu me senti muito incompetente e eu nunca tinha tido essa sensação. Até então eu tive um crescimento muito meteórico e eu dominava muito do que eu fazia. E não era nem a infra, eu não conseguia entender, eu ia entender a reunião, a primeira parte da reunião no final, do idioma, eu travei. Eu virei e falei, ou eu não sei falar, aí veio aquela coisa, eu não sei falar, tô distante de todo mundo, não tô mais com as pessoas que eu tô acostumada, já 7 anos trabalhando no Brasil. Que aprendizado. E num lugar novo, eu tava 25 anos, aí você acha que você tá, né? Aí eu virei, o pessoal fala assim, tá Manhattan e tal, né? Não, foi difícil. E eu nunca tinha me sentido tão fragilizada, assim, porque eu sempre fui muito forte de, não, vamos fazer. Eu lembro que eu chegava todo dia no hotel, eu chorava pra caramba, de dor de cabeça. Eu falei, gente, eu não consigo entender nada. Aí eu liguei pro meu chefe, falei pra ele, Zé, que fiasco. Eu falei, os caras me convidaram pra cá e eu vou voltar como a maior incompetente. Eu falei, eu não consigo entender nada, eu não consigo entender o projeto, eu não consigo entender a infra, eu não consigo entender o inglês, não consigo entender nada. Bom. Aí ele assim, você é boa no que mesmo, Fernando? Eu falei, eu sou boa aí, né? Aí ele, você é boa no que? Eu falei, dá a solução. Aí, porque eu também além de tudo isso, eu tava me sentindo um motoboy de luxo. Porque era um projeto, na época a Philips tinha muito dinheiro, mas era um projeto que foi era a centralização de todos os sites da Philips no mundo num único data center em Weehawken, em New Jersey. Que hoje, né, cloud, né? Lá era físico. Você comprava servidor. Aí eu não entendia nada e aí eu pegava as pastas, a gente tinha umas pastinhas que imprimia o formulário técnico. Aí imprimia um monte, e a gente tinha em Manhattan. Aí eu pegava essas pastinhas todo dia e pegava o barquinho, atravessava o rio para entregar para os técnicos do data center, falar, isso aqui é o site tal e isso aqui precisa ser feito. Quando eu saquei que esse era o trabalho, eu virei e falei assim, gente, na América Latina eu vou lá na fábrica, vejo a solução, desenho a solução do que a gente precisa fazer para automação, para produtividade, e eu era um motoboy de luxo em Manhattan. Aí eu e a galera. Aí eu virei e falei assim, é glamuroso. Eu virei e falei, mas eu não... Era um ano. Foi um projeto 3 semanas lá e 1 semana no Brasil. Aí eu falei, cara, além de eu não entender nada, o pouco que eu entendi tá subestimando um pouco o que eu falei. Vai ser bom para eu falar inglês, se um dia eu aprender, mas eu não vou aprender nada, porque era realmente olhar a especificação e falar, preciso do servidor tal e o técnico entregar para o técnico. E fazer o follow-up. Aí numa reunião aí eu virei para ele e falei, Zé, eu vou voltar agora no final da 3ª semana, que era meu chefe no Brasil, eu falei para ele, eu não quero voltar para cá. Eu falei, se é para eu fazer isso, eu prefiro voltar. Eu falei, nem porque eu não estou entendendo nada. Eu falei para ele, mas
eu vejo todo mundo só com pastinha, de fato. Eu falei, eu não estou configurando um servidor, eu era gerente de projeto. Tá. Aí eu falei assim, puta coisa estúpida. Aí eu falei assim, a gente vai com pastinha embaixo de neve. Era menos 30 graus. Eu falei assim, a gente cheio de pastinha. Aí ele assim pra mim, você é bom no quê, Fran? Eu falo, dá a solução. Ele falou, qual é a solução? Eu falei, eu pensei em a gente fazer um sistema, né, pra interligar, pra gente não precisar pegar balsa. Aí ele, desenha. Eu andava com dicionário desse tamanho na bolsa. Eu ia pra frente da pessoa abrir o dicionário. A pessoa hoje em dia não sabe o que é isso. Não. Aí eu falei, Zé, eu não consigo, eu não sei falar. Eu falei assim, o pessoal só sabe que eu chamo Fernando e que eu faço assim com a cabeça. Eu não respondia nada nas 3 semanas. Aí ele assim pra mim, decora, escreve tudo num slide. Você não tem reunião segunda-feira? Eu falei, tenho. Aí ele falou, você nunca abriu a boca, né? Eu falei, não. Aí ele falou, mostra a sua ideia e fala, e começa falando, ninguém me interrompe. E lê. Aí eu passei o final de semana inteiro programando. Fiz o sistema inteiro, um mock-up, assim. Aí eu lá desesperado, eu falei, gente, vou ter que falar com esse pessoal. Assim, e tal. Eu assim, 3 semanas depois, assim. Aí todo mundo, cara, ela fala. Aí todo mundo, pode falar. Aí eu virei e falei, eu vou ler, porque eu não sei ainda e tal. Aí eu mostrei a ideia, aí o pessoal virou e falou, o projeto é seu, você não vai mais ficar fazendo isso, foca nisso. E aí, esse é um projeto que funciona até hoje no Philips. Ah, que legal. E aí, a gente automatizou toda essa parte. Então, eu acabei aprendendo muito de infra por esse projeto, mas dei a solução dali. Tanto que quando acabou o projeto, eu fui convidada para inverter. Eu era global na região. Tá. E, então, esse foi o maior marco, assim, foi o meu divisor de águas, de fato, na carreira. Eu já estava indo muito bem na América Latina. Tive que me esforçar demais para aprender inglês de verdade, porque não... Foi muito bom porque eu não tinha nenhum brasileiro comigo, então me forçou mesmo a aprender. Porque eu vejo que tem muita gente, às vezes vai, mas tem uma pessoa que está do lado o tempo inteiro conversando e você não pega. Tive muito privilégio de trabalhar que é a minha segunda mãe. Assim, na Philips, ela era a única mulher do projeto, eu e ela. E há 20 anos mais velha que eu. Aí ela virou e falou assim, olha, e é nova-iorquina. Aí ela falou assim, eu vou ser muito paciente com você no idioma. Ela falou assim, fica tranquila, eu vou revisar seus e-mails, eu vou falar pausado. Ela falou, mas ela pegou um calendário, aqueles folhinhas, né? Virou e falou, 3 meses. Ela fez um X, ela falou, aqui eu volto a falar normal. Aqui você já tem que estar voando. Aí ela falou, não se preocupa com se você vai falar a gramática errada. Eu queria inglês perfeito. Não existe. Aí ela falou, esquece a gramática um pouco. Ela falou, foca na pronúncia. Ela falou, o americano só entende pronúncia. Você falar nós fui, nós voe, a gente vai entender, desde que você fale a pronúncia. A pronúncia. E aí eu fui. Hoje eu falo super bem, graças a Deus, é minha amiga até hoje. Mas foi um perrengue. Que bacana. Foi bem, bem legal. E aí tava lá quando as torres caíram também. Legal. Né? Uau, que momento. Ali foi um marco de virada na minha vida. E aí não profissional, porque até então, ali em setembro, eu já falava inglês fluente, já estava navegando de braçada em solução, era super respeitada, porque no começo não abria a boca. E 11 de setembro, para mim, foi uma experiência que fez eu lembrar que cargo, status, não vale nada. Nada. É um sopro, né? Porque quando eu era muito nova, não tinha ainda maturidade e tal, e aí começou a subir um pouco a arrogância de, eu moro em Manhattan. Você vai se distanciando de alguns valores. Vai. Você vai vivendo numa bolhazinha, e aí, quando aquilo aconteceu, eu falei, pode ser que amanhã eu morra aqui de um míssil, alguma coisa, e eu vou estar numa guerra aqui na minha, né? E aí ali foi onde eu virei e falei, não, volta para a raiz, volta para o valor de fato. E eu me tornei uma pessoa, e tem todo dia, mas eu me tornei uma pessoa melhor depois disso, assim, de valores, voltar aos valores iniciais que eu tive de base. Fernanda, riquíssimo essa nossa conversa, você está nos dando a chance de entrar profundamente em momentos da sua etapa, que ajuda muitas pessoas que estão consumindo esse nosso conteúdo a se enxergar um pouco no momento de uma dificuldade também, não sou capaz, poxa, o inglês sempre vai ser uma grande barreira na minha vida, eu não vou dar conta.
Eu acho que você está trazendo aqui uma energia, uma luz, né, que contagia para a gente nunca baixar a cabeça. Uma das coisas muito legais que a nossa profissão, né, de TI nos possibilita é poder se conectar a diferentes negócios. Você teve uma escola linda, você detalhou aqui na Philips, mas chega um momento, né, Fernanda, de assim, se desafiar novamente, de aprender ainda mais, de seguir a jornada. Como que foi esse desenvolvimento pós-Philips? Quando eu fiz 30 e aí eu fui para Nova York, eu já tinha meu namorado no Brasil, que é meu marido até hoje, a gente 25 anos juntos já. Que legal, parabéns. E eu morando lá e eu morando lá fora e ele aqui. Então dá para fazer. Dá para fazer, desde que confie, dá para fazer. Mas com 30 foi um momento que esses profissionais de ponta que eu tive, baby boomers total, que foram os meus líderes, começaram a se aposentar. A Philips começou a diminuir bastante também por conta da abertura do mercado. E aí aquele sonho que eu tinha de falar, eu também vou me aposentar só numa única empresa, eu falei, será que é isso que eu quero? Será que não é? O mundo começou a mudar muito também. E aí eu tomei a decisão, eu falei, não, eu preciso voltar para o Brasil, porque eu fiquei quase 5 anos fora ao todo. Eu falei, eu preciso voltar. Foram 5 anos eu fora e meu marido no Brasil. Uau. Aí as pessoas só olham o glamour, né? Então, assim, eu falei, não, eu preciso voltar. E aí um monte de gente me contatava e falava assim, cara, sai daí, vamos fazer alguma outra coisa e tal. Aí eu falei, não, vou sair, vou mudar, as pessoas que eu trabalhava já estavam aposentadas, então já não tinha mais o vínculo que eu tinha no começo. E é onde eu acho que você também chega eu já estava há 13 anos lá, você chega naquele ponto de que eu sempre amei o que eu faço, eu amo até hoje o que eu faço. Mas você tem que ter, eu acho que isso serve, eu acho, para todo mundo. Você tem que saber a hora de sair. Porque nada é para a vida toda. É verdade. É difícil, a primeira vez é difícil, depois fica mais fácil. O que faz bem ou mal para você, eu acho que é essa a grande dica que eu dou para a geração, assim, respeite seu limite também de chegar e falar, não tá mais tão divertido como era. Então vai procurar outra coisa, porque a vida, você vai conhecer novas pessoas com os mesmos problemas, você dá uma oxigenada. E aí apareceu uma oportunidade, eu vi até o Jorge Stacoviak, que veio aqui, eu trabalhei com ele. O Jorjão, é verdade. No projeto do Bank of America. E aí veio essa oportunidade da EDS na época, né? Era HP ainda, de montar um time do Brasil de infra, que não era o meu... Conhecia, mas não era o meu escopo total. Uma equipe de 40 gerentes de projetos sêniores fazendo construindo prédio por telefone. A equipe inteira do Bank of America nos Estados Unidos, eles só terceirizaram a gestão para o Brasil. Não fazia muito sentido, mas era um projeto grande. Aí eu entrei como uma das que coordenou e montou tudo isso, até por conta do inglês. Aí fiquei 3 anos fazendo isso. Foi excelente para minha bagagem de infra, porque ali era infra na veia mesmo. Aí eu falava, pessoal, o Jorjão me ajudou pra caramba. O Jorge é fera. Aí eu falei, gente, eu manjo muito de inglês, sei resolver qualquer problema, sou despachada, faço gestão de projeto como ninguém, mas vocês vão ter que me ajudar na infra e eu ajudo vocês em resolver o problema. Então, todo escalonamento vinha para mim e eu resolvia com o pessoal lá fora. Foi muito gratificante, mas não era o que brilhava ainda no meu olho. E eu senti muita falta do... Vamos. Eu gosto de muita encrenca. Tá. Aí fiquei lá 3 anos, depois eu saí e fui para a IBM, fiquei 1 ano na IBM. E na área de aplicação, mas tombamento de contas para a IBM. E aí eu descobri que não é a minha. Isso é importante, saber o que não é. Não é. Eu gosto de equipes, sempre tive equipes, e você chegar para todo mundo e falar, olha, a partir de agora, ou você aceita ou você é mandado embora, é muito difícil. Eu virei e falei, não, foi uma experiência muito legal, trabalhando meio como comercial de TI, mas não me identifiquei. E aí, em 2009 para 2010, eu tinha conhecido o Dan Sulini, que era o presidente da Mondial no Brasil, que é da empresa da Allianz, na parte de assistência 24 horas, que eu não entendia nada de assistência 24 horas. Aí ele falou, não, gostei do seu perfil, quero criar uma área de planejamento estratégico.
vem para planejamento estratégico. Planejamento estratégico, que a vida inteira trabalhando em TI, eu falei, tá aí, estou muito feliz aqui, vamos. E aí, na verdade, ele me contratou para função de TI, para ser a CIO, me testou 2 meses ali, e ele falou, não, monta com planejamento estratégico, monta o plano inteiro da área. Montei, ele falou, agora a área é tua. Tó, o dinheiro tá aqui, resolve. E aí foi ali que começou o marco. Eu tô há 15 anos fazendo transição e transformação em empresa. Aí eu fiquei 5 anos lá, a gente mudou tudo. Foi o meu período de incubadora de maior conhecimento, porque eu nunca conheci uma pessoa tão visionária como ele. E difícil de trabalhar, mas como todo grande gênio, né? Assim, ele é um gênio, de fato. E aí eu tive o privilégio de trabalhar 3 anos diretamente com ele, que mudou minha cabeça completamente na forma de ver as coisas de TI. E tanto que a empresa que eu estou hoje é do mesmo segmento e a gente está implementando hoje coisas que eu implementei há 15 anos atrás. Com tecnologia diferente. Claro. Que a gente fazia na unha ali, porque não tinha a tecnologia de hoje, mas o conceito é o que a gente fazia há 15 anos atrás. E aí eu fiquei lá 5 anos e ali começou a minha jornada, porque eu virei e falei assim, arrumei tudo, cuidei da América Latina, depois cuidei de Américas, sempre voltada, aí já era CIO, e quando eu fiz 5 anos eu falei, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu acho que está na hora de mudar um pouco de... Quando começa a estabilizar, porque é aquela vida desgraçada, que ninguém investe em TI, porque né, as pessoas têm que estar preparadas, que tem gente que deixa 10 anos sem investir em TI. E aí eu entro nessa fase, quando a empresa precisa crescer, dobrar e não investiu, e não confia, não tem plano e tal, eu acabei me especializando nisso. Saí de lá e fui para Michael Page, um outro ramo completamente diferente. Pessoas fantásticas também, tenho um carinho muito grande por eles, cuidando da América Latina, mesma coisa. IT quebrado, só que dobrar de tamanho, sistemas globais, e infraestrutura e tal. Fiquei lá quase 5 anos também, e aí ali, quando eu saí da Mondio e fui para Page, o maior orgulho que eu tenho é que eu tenho uma equipe que me acompanha há 15 anos. Uau. Então, eu tenho 18 pessoas que me acompanham em todas as minhas loucuras. Aí eu saí de lá, levei, falei, tô indo pra Page e tal, vocês querem ir comigo, não sei o que, vamos. E ele, todos 10 anos de empresa e tal, e a gente tá junto até hoje, porque a gente acabou cada um é bom numa coisa, e a gente se especializou realmente a gente entra com a empresa destruída e vamos refazer. E aí a gente tá na nossa quarto empreendimento de ciclos. No meu contrato eu falo, eu venho com equipe, porque não dá para você mudar as coisas na velocidade que tem que ser, tentando... Sozinho. Eu sempre vou coletando pessoas onde eu passo, então vai vir num rastrinho, e valorizar quem tá, porque tem muita gente boa e às vezes é só uma questão da alta liderança mesmo, que não enxerga, que precisa investir e tudo mais. Mas eu falo, quer mudar, eu trago meia dúzia aqui comigo, que não abro mão. E aí agora a gente está na Page, na Europe, fazendo a mesma coisa. Acabei de sair da transição, agora estou na transformação, agora é vida normal. Que legal. Fernanda, olha, que conversa riquíssima. Né? Você está trazendo de uma forma muito verdadeira, né, aberta, como é a sua trajetória, como foi, né, algumas grandes passagens. Eu acho que isso engrandece ainda mais o diálogo, porque as pessoas conseguem tangibilizar. E esse é um modelo importante, eu acho que é isso. As pessoas entendem, poxa, Fernanda, ela é especialista nisso, de pegar empresas desacreditadas no que há de TI e implantar uma forma de tocar o board da companhia, e aí o negócio começa a dar, né, mais tracionamento. Isso é muito legal, parabéns. E você está trazendo aqui para nós uma coisa muito boa, né? Ou seja, o time segue o líder. Líder inspirador, líder fera, a gente quer estar do lado e segue juntos. Quem me conhece, né? eu tenho cara de bravo e sério, eu sei disso, e eu sou. Mas eu sempre brinco, eu falei, só eu posso bater na minha equipe, ninguém pode. Tá certo. Né? Então, você sabe bater, né? Eu blindo sempre, e toda empresa, e aí eu não tenho esse lado feminista, eu juro que
Eu tive muitos desafios por ser mulher, e eu vejo hoje, mas eu nunca tive essa visão de, só porque eu nunca me coloquei nessa posição. Mas eu sempre enfrentei um board só de homens. E por eu ter começado muito novinha, já em liderança, tinha muito aquela coisa de que, tá lá, deve ter feito alguma coisa. Caiu lá, né? Está lá. Aí dá um cansaço, dá uma preguiça. Então isso dá uma preguiça, mas ao mesmo tempo me tornou uma pessoa muito mais forte de estudar. Eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, tenha propriedade do que você fala. Independente de qualquer coisa, você sabe o que você está falando, não tem como quebrar o argumento. Saiba muito bem o que você está falando, independente de gênero. Estuda, dedica, entenda o processo, contribua, mas não se coloca na posição de que eu sou mais frágil ou não. Eu falei, vai para cima, você está certo, vai para cima. Então, fica essa minha dica, pessoal, vai para cima. Vai para cima. Mas estuda. Né? Fernanda, vamos nos direcionar, nos dirigir agora a possivelmente uma garota, né, que está nos ouvindo, que tem pesquisado sobre TI, mas ainda fica naquela de, poxa, mas será que é uma profissão do futuro? Será que TI é uma coisa para mim? Né? E hoje a gente sabe que TI é diferente da época que a gente começou, é muito mais inclusiva a TI Sim. do que era antes. Qual mensagem você deixaria para uma jovem que está querendo prospectar uma carreira como a sua em TI? Difícil, hein? Pergunta difícil. Eu acho que primeiro, aí vem para mim muito de valor de família mesmo. Tá. Então, independente de ser mulher ou homem que vai começar numa carreira, primeiro você tem que saber até onde você sabe e acreditar que você não sabe tudo. Eu acho que esse é o principal. Tá. Você tem a oportunidade o tempo inteiro de aprender a mesma coisa de outras formas ou coisas novas. Não ficar intimidada por ser mulher. Eu acho que isso é o que fez a grande virada na minha carreira, porque eu nunca me coloquei numa posição de que, eu estou me sentindo fragilizada porque pessoa me intimidou. E aí eu acho que é muita característica também, é da minha personalidade. Mas eu nunca baixei a cabeça. Então, porque eu sei o que eu estou falando. Então, a dica que eu acho que eu dou para a nova geração que quer entrar não tem como, né? Tecnologia não tem volta, só cresce cada vez mais. Então, tudo envolve tecnologia, tudo. Antigamente dava para viver um pouco sem, hoje não dá. Então, eu acho que vale a pena explorar os segmentos que a gente tem dentro de tecnologia, que são vários. Sistemas que está bombando, né? Todo mundo hoje codifica, mas ao mesmo tempo não tem lógica. Então, passa um pouquinho de experiência que nem eu fiz. Eu virei uma CIO por conhecer todas as áreas. Então, e eu sou hands-on. Então, é a minha característica. Para eu aprender, eu faço. E aí eu acho que é por isso que eu também tenho uma equipe que está comigo há tanto tempo. Eu viro noite junto, manutenção. E vamos para cima. Vamos fazer. Então, que funcionou para mim. Não sei o que funciona para os outros, mas tenha interesse de fato, genuíno. Pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Para quê? Os mais velhos têm uma resposta. Pode ser até que não seja correta, mas pelo menos tem mais experiência. E é o que eu falei, eu sou muito privilegiada porque eu tinha contato com pessoas com uma capacidade que eu nem imaginava com 17 anos, que foram uma escola para mim de verdade, e depois de 10 anos que eu percebi o quanto teve investimento em cima daquilo para mim. Então, não tenha vergonha de perguntar, vai atrás, estuda, e é isso eu falo sempre, a gente não adianta, tem que estudar. Tem coisa que é natural, que está dentro de você, mas mostrar e estar preparado para fracasso. Eu acho que esse é o principal. Assim, o sucesso a gente celebra. Deu uma cabeçada normal, mas é a virada que você tem que ter de como é que você dá a volta. Porque a gente vai errar todo dia em alguma coisa. É verdade. Então, eu acho que passar um pouquinho em infra, passar um pouquinho em helpdesk, passar um pouquinho em telecom, passar um pouquinho em sistema, ver qual que é a praia que você gosta
Porque não adianta, o cara de TI, ele vai para uma torre. Vai. Que e ame aquilo que você gostou, invista naquilo. Eu acho que quando você vai com aquela vontade, eu gosto de fazer aquilo, você faz melhor. Então hoje eu vejo às vezes pessoas que vão só pelo salário, e é importante porque é o que paga a conta, mas não tem o brilho no olhar de chegar e falar assim, isso aqui é sentimento de pertencimento. Eu acho assim, eu sempre vesti a camisa, quando eu estou na empresa, eu vivo a empresa. E a minha equipe também tem a mesma característica. Quando você vive aquilo, é teu, você cuida como se fosse seu, a porta abre. As pessoas olham e falam, é diferente. Então, funcionou para mim 32 anos, eu acho que funciona para a nova geração também. Tá aí, Fernanda Carvalho, que conversa boa, né? Ou seja, fluiu, chegamos aqui numa mensagem final e queria, novamente, primeiro te parabenizar pela sua jornada, pela forma, né, que você se deu a liberdade de construir essas etapas da sua jornada, acertando e errando. O não a gente já tem, então vamos em busca do sim e que você seja uma grande inspiração, não só para as meninas, mas para os meninos também que querem seguir uma trajetória na TI. Parabéns. Obrigada. E muito obrigado. Obrigada mesmo. Valeu, parabéns.